Buenas tardes a todos y a todas, los presentes y los que nos siguen a través de videoconferencia. Para mí es un placer hacer parte de esta mesa redonda, cuyo contenido de alguna manera nos aproxima a Brasil a través del Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina, con lo cual venimos cumpliendo de alguna manera con aquellos temas que están más de actualidad y dentro de aquellos países donde la presencia de doctorandos, personas que hacen la maestría, se encuentran en este momento en la Universidad de Alicante. Para dar inicio a la mesa redonda, que lleva por título O impacto da tarifa alfandegaria dos Estados Unidos na agricultura familiar e nas cooperativas do Brasil, vamos a contar, en primer lugar, para la composición de la mesa, con la presencia del profesor doctor Dimas de Oliveira Esteban. El profesor doctor Dimas de Oliveira Esteban es doctor do programa de posgraduación en desenvolvimento socioeconómico da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, Brasil, coordenador do programa de posgraduación en desenvolvimento socioeconómico e líder do grupo de pesquisa interdisciplinar sobre desenvolvimento socioeconómico, agricultura familiar e educación rural. Muito obrigado, profesor Dimas, por estar presente e por nos visitar na Universidade de Alicante. Tamén vamos contar con o profesor doutor Adevaro Alves dos Reis. Profesor Adevaro Alves dos Reis é director do Instituto Federal de Educación, Ciencia e Tecnología do Pará, Campus Castañao, Pará, Brasil. Tamén pesquisador do CNPq e coordinador da Incubadora Tecnológica de Desenvolvimento e Innovación de Cooperativas e Emprendimentos Solidarios, Campus Castañal. Tamén é líder do Grupo de Pesquisa en Cooperativismo, Economía Solidaria e Desenvolvimento Rural Sustentável. Moito obrigado por a presenza, profesor Adevaro. Profesor Adevaro já é unha persoa que nos visita con certa frecuencia na Universidade de Alicante e ele moito gustosamente deu consentimento para facer parte desa mesa redonda, no cual nós agradecemos. Moito obrigado. E tamén vamos a contar con a profesora doutora Alessandra Troian. Profesora Alessandra Troian é coordinadora do programa de posgraduación en administración da Universidade Unipampa Santana do Livramento, Río Grande do Sul, Brasil, directora do Grupo de Pesquisa Círculo de Estudos en Desenvolvimento e Ruralidades da Unipampa. Moito obrigado, profesora doutora, por estar presente. Para nós é sempre moito bon receber e, sobretudo, aquelas persoas que ven a facer doutorado, postdoutorado e que están con nós moito tempo. Moito obrigado por tamén participar nesta mesa redonda. É evidente que todas estas persoas que facen parte da mesa redonda ten a suficiente experiencia no campo da docencia como tamén da pesquisa para facer parte e participar desta mesa redonda que, sen dúbida, e nos tempos que hoxe nos toca viver, se trata de un tema que eu acredito que é de raivosa actualidade, como é o título, verdad? O impacto da tarifa alfandegaria dos Estados Unidos na agricultura familiar e nas cooperativas do Brasil. Antes de iniciar a palestra de cada un deles, eu gostaria de lembrar a eles que dispõen de 15 minutos cada un para expor, no caso, súa contribución á mesa redonda e depois, finalizando, poderemos facer entre todos unha serie de questões, perguntas, poden intervir entre vocês mesmos, né, para cuestionar certos aspectos que trata, no caso da mesa redonda. Eu vou dar inicialmente a palabra á profesora doutora Alessandra Troian. Cando quiser, profesora.
Bom dia, boa tarde a todos. Estamos presentes num fuso horário e com bastante pessoas prestigiando do Brasil e que para eles então está começando o dia. Bom dia, boa tarde a todos. Quero começar cumprimentando os meus colegas de mesa, professor José Daniel, professor Dimas, professor Adebaro. E cumprimentando os colegas de mesa, eu estendo meus cumprimentos a todos os demais presentes, acadêmicos ou não acadêmicos, porque é um tema que, por vezes, perpassa os interesses da universidade, do cenário acadêmico, se tratar desta questão. Quero dizer que é um prazer muito grande estar compondo essa mesa junto com os colegas que aqui se encontram, em especial na Universidade de Alicante, a qual eu estou pouco mais de 2 meses para o meu processo de pós-doutoramento. É um prazer compartilhar esse espaço com pessoas tão renomadas que, embora brasileiros, nós, pelas nossas características, não nos conhecemos fisicamente. Então, a Espanha, a Universidade de Alicante, está nos permitindo fazer essa troca. E, sem dúvidas, da minha parte, saio daqui com bons e novos parceiros de pesquisa. Dito isso, então, eu só vou situar meu lugar de fala. Como fui anunciada, eu sou bacharela e doutora em desenvolvimento rural, tenho uma formação multidisciplinar e atuo um pouco mais de uma década na Unipampa. Então, meu espaço de fala é um pouco nesse sentido, uma universidade que tem menos de 20 anos, que está situada na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, numa região de latifúndios, centros urbanos esparsos, sem inter-relações comerciais e uma economia de baixo dinamismo. E o que mais pesa é o fato de estar dentro de um bioma, o bioma Pampa, que ocupa um espaço considerável no estado gaúcho, mais de 63%, e temos percebido o avanço do cultivo da soja sem controle nessa região. Então, é um pouco esse espaço, é com esse olhar que eu vou fazer a minha fala. Então, começando assim, o Brasil, um país muito grande, é o 5º maior país do mundo. Se nós formos pensar de Santana do Livramento, onde eu atuo, até no sul do estado gaúcho, onde eu atuo, onde eu trabalho na Unipampa, até o campus Castanhal, onde o professor Adebaro trabalha, são mais de 4.000 quilômetros de distância. Então, considerando essas características, é que a minha fala se pauta as normativas, as políticas públicas ou até mesmo as imposições, como as taxações dos Estados Unidos, tema deste debate, vão afetar diferente as distintas regiões brasileiras, os distintos atores sociais, políticos e econômicos. Então, é importante a gente entender que o Brasil é grande, é dinâmico, muito diverso, e que os efeitos são diferentes para os distintos setores da economia, em especial a agricultura familiar, que nós vamos tratar aqui. Então, assim, de maneira geral, o senso comum, a mídia, a TV aberta brasileira falou muito sobre o tarifaço, as taxas, as imposições do governo americano. Mas, na prática, o que de fato aconteceu? De que maneira esse tarifaço, essas imposições, elas podem nos afetar? E aí eu já dou um spoiler dizendo que se falou mais do que o afetou. Então, nesse curto período de tempo, desde julho de 25, quando foram anunciadas as medidas pelo presidente Donald Trump, sinalizando que a tarifa sobre os produtos brasileiros seria de 50% a contar a partir de 1º de agosto, até hoje, meados de outubro, não se tem muitos elementos para mensurar impacto. Então, eu já chamo atenção nesse sentido, mas pretendo aqui fazer algumas observações
apresentar alguns resultados e traçar algumas relações desses possíveis efeitos, dessa possível tal medida. O Brasil, historicamente, possui um modelo dual de agricultura. Como Celso Furtado, já lá nos anos 50 do século passado, defendia a tese do subdesenvolvimento brasileiro, usando o modelo dual de agricultura como um dos seus argumentos para esse subdesenvolvimento. Então, esse modelo dual de agricultura vai fazer com que as medidas sejam distintas para cada um dos setores. Então, de um lado, nós temos o produtor de commodities agrícola, que desde o período colonial, quando o Brasil foi criado para fornecer produtos tropicais para a metrópole, tem toda uma economia predominantemente baseada em ciclos e localizados regionalmente. Então, começa com o extrativismo, primeiro a madeira, o pau-brasil, as tintas, peles, as frutas, os animais. Depois, um ciclo estável, que foi a empresa açucareira, a agricultura no Brasil, no século XVII, Brasil colônia, tabaco, café, então, produtos, regiões para o que o mercado externo demanda. Atualmente não é muito distinto disso: café, soja, laranja, carnes, que vem esse gado, frango, suíno e mais alguns outros minérios. É um modelo de desenvolvimento voltado para fora. O nome, inclusive, foi dado pela Maria da Conceição Tavares nos anos 70. É um modelo de desenvolvimento que produz o que o mercado internacional está demandando, o que o mercado externo está desejando. Por outro lado, nesse modelo dual, a gente tem uma produção para autoconsumo, para suprir a demanda interna, para produzir comida, em outros termos, que por muito tempo foi chamada de pequena agricultura, agricultura de subsistência, que pós anos 1990, então, pelos movimentos sociais, reconhecimento acadêmico e pelo Estado com políticas públicas, a gente acabou chamando de agricultura familiar. Então, considerando esse modelo dual de agricultura, o tarifaço ao primeiro modelo, o de produção em larga escala, o de produção para exportação, o que a gente chama de agronegócio, que ocupa mais e melhores terras, que usa a maior parte do crédito, que tem uma série de benefícios, mesmo gerando menos emprego no campo, sobre a falácia midiática de que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, esse sofrerá mais os efeitos da política externa americana. Esse terá maiores consequências com a elevação das tarifas para exportação. Por outro lado, o modelo de agricultura que produz comida, que produz alimentos e comercializa os seus produtos, em grande maioria internamente no mercado doméstico, que é o que a gente denomina de agricultura familiar, sofrerá um pequeno impacto com essas medidas. Ainda mais se for uma agricultura familiar agroecológica, orgânica, ecológica ou campesina. Essa não terá, em grande medida, efeito nenhum, porque nem sabe do que está se tratando, porque ainda não conseguiu acessar os mercados regionais, tampouco os mercados internacionais. Bem, mas quais foram as medidas, o que se busca fazer considerando esses dois cenários e essa discrepância nesse modelo dual de agricultura? Genericamente tratando, assim, algumas medidas que o governo federal, além de garantir que o Brasil é soberano, que o Brasil é dos brasileiros, algumas medidas que o governo federal utilizou foi a reorganização de mercados. Por exemplo, parte do que seria exportado foi comprado pelos mercados institucionais e encaminhado para a alimentação escolar via Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, houve um fortalecimento, uma canalização dos produtos para mercados institucionais. E também, outra estratégia foi buscar novos parceiros comerciais.
Então, se fizeram novos e mais acordos com a China, por exemplo, no qual o Brasil já é parceiro comercial muito forte desde 2008, no Acordo Sul-Sul, e também nas últimas semanas comercializando suas carnes para a Argentina e para o Uruguai. Então, teve um movimento interno de reorganizar, canalizar para novos mercados e buscar novos parceiros comerciais. Especificamente, quando a gente trata da agricultura familiar, essa integrada ao mercado, que comercializa grãos, carnes, laranja e tudo mais, ela precisará sim de apoio governamental, revisar algumas das suas medidas e atividades produtivas e planejar suas atividades. Então, mesmo quando a gente recorta desse modelo dual para a agricultura familiar, tratando especificamente dela, tem uma agricultura familiar que ela é integrada ao mercado e tem uma agricultura familiar que está mais próxima do campesinato. Então, tem uma distância muito grande ao usar o termo agricultura familiar. Desde a que está com muitas características de agronegócios e integrada aos mercados e a que está muito distante dos mercados. Essa mais próxima aos mercados, sim, ela vai precisar revisar. Enquanto que o modelo de agricultura, que a gente chama de modelo de agricultura alternativa, sustentável, agroecológica, se coloca uma série de adjetivos para ela, porque a gente não tem muito clara de tão diversa que ela é, essa ainda está lutando para conseguir o mínimo dentro dos pressupostos do que se entende por desenvolvimento. Pouco ou nada será afetada, porque ainda enfrenta os desafios para ter acesso à terra, infraestrutura, não tem estrada, não consegue comercializar. Então, essa agricultura que não consegue reproduzir socialmente, enxerga os tarifaços como uma piada, como uma brincadeira, como algo que não afeta o seu dia a dia. Eu trago nessa imagem um sistema integrado de frango, que é uma agricultura familiar que produz, mas extremamente vinculada e dependente do mercado externo, a produção de tabaco, que se exporta, e em contrapartida uma imagem da produção de leite, que é mercado interno, agricultura familiar extremamente localizada e vende em feira em Santana do Livramento, e uma imagem da produção de erva mate. Tudo é agricultura familiar. Uns mais integrados ao mercado e vão depender de medidas e apoio governamental, a outra ainda depende do Estado para ter o pressuposto mínimo, estrada para escoar a sua produção. Então, nessa discussão toda, o que eu trago são algumas experiências da Cooperforte, do MST, algumas experiências de agricultura familiar que trabalham em cooperativas para tentar resistir, para tentar se incluir no mercado. Então, esses não têm nenhum problema com as ameaças do Trump, pelo contrário. Foi uma medida política que veio fortalecer as ideologias, a ideia de nacionalidade, a ideia do que a gente deseja para o Brasil. Então, considerando esse cenário, a situação imposta pelos Estados Unidos me parece que vem muito mais como uma oportunidade de fortalecer as cooperativas e a economia local, de valorizar a produção de alimentos e repensar em modelos de agricultura mais sustentável. O Brasil vem enfrentando essa dualidade de ter super safras de soja com um ano seguido de fome, pobreza e miséria, que saímos agora esse ano pela segunda vez do mapa da fome, e se saímos pela segunda vez nós temos problemas, porque sair mais do que uma vez significa que a gente volta e entra. E nesse sentido, para fechar, eu quero dizer que hoje, 16 de outubro, Dia Internacional da Alimentação, então precisamos ver essa ameaça de soberania como uma oportunidade para revisitar, rever o nosso modelo de desenvolvimento, se voltar para dentro, enxergar a agricultura familiar, enxergar essas cooperativas locais e mudar daqui a pouco esse nosso modelo de desenvolvimento. Pensar nas teorias do Celso Furtado, a deteriorização dos termos de troca
e o quanto de prejuízos o Brasil tem comercializando boi vivo e não um produto processado que agrega valor, que gera imposto, renda, emprego. Então, acho que essa seria uma oportunidade para se voltar e entender se o Brasil, de fato, é o Brasil que a gente deseja para os brasileiros. Muito obrigado, professora Alessandra, e obrigado também por ser tão precisa no horário que nós tínhamos convidado inicialmente. A continuação vai ter a palavra o professor doutor Adebaro Alves dos Reis. Obrigado, professor Daniel. Acho que, antes de iniciar minha palavra, gostaria de agradecer o convite do professor Francisco Javier Vidal Olivares, diretor do Instituto Universitário de Estudos Sociais da América Latina. Estendo também o meu agradecimento ao professor Daniel e também a todos aqueles que fazem parte dessa mesa, o professor Alessandro e o professor Dimas. Acho que esse tema do tarifaço em relação à economia brasileira é importante, principalmente quando tenta articular a importância e o papel das cooperativas, e essas cooperativas diante de um contexto que é extremamente importante para a nossa região norte, que é região norte, Amazônia, que é a agricultura familiar, que é uma categoria que tem contribuído muito para o desenvolvimento rural sustentável, não só da região norte, mas também de todo o território amazônico. Acho que também é importante dizer que esse processo de tarifaço imposto pelos Estados Unidos, ela tem uma motivação importante. Na verdade, são duas motivações, uma motivação política, ao qual passa o contexto que envolve a dinâmica política do nosso país, mas também tem uma motivação econômica que envolve aí principalmente as relações comerciais no âmbito das relações entre Brasil e Estados Unidos. Também é importante dizer que esse processo de taxação das exportações do Brasil, especificamente dos produtos das cooperativas da agricultura familiar que envolve o território amazônico, dizer que se deu através de um importante impacto no âmbito da economia, principalmente da economia que envolve as cooperativas e principalmente os empreendimentos solidários no âmbito do território amazônico. Então, estudos do DIEESE, estudos também do IPAM mostram que esse tarifaço de 50% afetou de forma a 50% dos empreendimentos que foram mapeados, ou seja, que tem relação de exportação de algum produto, e aí os produtos especificamente nossos da Amazônia envolvem os produtos da sociobiodiversidade, mas também produtos da agricultura familiar que são operacionalizados e são comercializados pelas cooperativas. Diante disso, acho que é importante dizer que as tarifas atingiram em cheio pelo menos 216 empreendimentos de produtores que exportam para os Estados Unidos. Isso é uma informação do Sindicato das Indústrias de Frutas e Derivados, a Sindifrutas do Estado do Pará. Com essa nova tarifa prevista, os setores temem queda nas exportações, isso é uma preocupação bastante significativa, e prejuízo para milhares de produtores dos estados que compõem o território amazônico, incluindo principalmente as populações tradicionais, como os ribeirinhos, extrativistas e principalmente os agricultores familiares. Então, o aumento da taxação deixa os produtos brasileiros no mercado americano mais caros e reduz significativamente o volume de exportações, atingindo diretamente as cadeias produtivas
principalmente da bioeconomia e também das cadeias produtivas que compõem aí a agricultura familiar, os produtos da agricultura familiar. E nesse processo a gente tem dois agentes econômicos principais, né, que está relacionado diretamente, né, aos prejuízos desse tarifaço. Um são as cooperativas e também são os produtores rurais, que envolve aí um processo de integração e articulação com as cooperativas, com associações, com as bioindústrias, com as indústrias e também com as populações tradicionais do território amazônico. Aqui eu trago aqui algumas cooperativas que a gente tem em parceria, que a gente tem relações. Nós temos ações, né, através da nossa instituição, do Instituto Federal do Pará, também através do nosso programa de pós-graduação. E aí a gente vem desenvolvendo estudos e pesquisas que vêm demonstrando aí que, né, esse tarifaço realmente vem trazendo alguns impactos importantes no âmbito da comercialização e da exportação de produtos para os Estados Unidos, né? E no âmbito disso, acho que é importante mostrar aqui alguns produtos ao qual a gente está com bastante preocupação, não só os produtores rurais também, mas também as cooperativas. É o açaí, que é um dos principais produtos, né, da sociobiodiversidade, em que há um percentual bastante significativo de exportação, então 95,3% do fruto produzido ele é exportado para o mercado americano, né? Isso tem possibilitado muito, né, o processo não só de fortalecimento, mas também de crescimento das cooperativas, principalmente as cooperativas do estado do Pará, que no caso do exemplo nosso, mas também temos o cacau, temos o mel, temos óleos vegetais, temos tempero, mas temos os pescados. Então, esses são os principais produtos que foram afetados de forma diretamente no âmbito desse processo, né, tarifárico, né. Isso traz consequências, não só para as cooperativas, mas também para a agricultura familiar, né. Acho que das primeiras consequências é o aprofundamento das desigualdades sociais e também por comprometer a sustentabilidade econômica das comunidades tradicionais da Amazônia, porque a exportação desses produtos para o mercado americano é extremamente importante e necessário no âmbito do seu volume de produção. Então, por exemplo, o açaí é um produto tradicional nosso e que ele tem uma considerada produção e que toda essa produção ela tem um processo não só de atender o nosso mercado regional, mas também o mercado nacional e aí também se relacionar também com os mercados externos, principalmente o mercado americano. Acho que a segunda consequência tem a ver com a ameaça de reduzir o volume das vendas externas. Isso é muito prejudicial à nossa economia, porque pelo planejamento, pela organização e pelas relações comerciais já existe todo um processo, né, organizado dessas relações comerciais, e no momento que se reduz a venda, se reduz o consumo externo, isso prejudica muito, mas também é um fator positivo para a economia local, né, que acho que e isso também a gente está vendo já na economia brasileira, que, né, quando se reduz a comercialização para o mercado externo, a tendência também é você ter aí uma quantidade maior de produto no mercado interno, no mercado local, e com isso, lógico, leva a consequência a redução dos preços e logo a redução também da inflação no âmbito da nossa economia, prejudicando o faturamento das empresas paraenses e afetando toda a cadeia produtiva de valor. A segunda consequência tem a ver com o aumento dos custos de produção e logística, maior concorrência com o agronegócio e a marginalização de pequenos e médios empreendimentos da agricultura familiar. A terceira consequência tem a ver com a barreira da geração de renda das populações em território vulnerável da Amazônia, dizer que esse processo de exportação é importante no âmbito da geração de renda, no âmbito da nossa economia, e também pela queda de renda de milhares de famílias e a sustentabilidade da cadeia produtiva. Então, a gente traz 3 impactos importantes em relação a isso, ao tarifaço. Um é o emprego, né, acho que é importante, quando se você reduz o processo de comercialização interna, por exemplo, Diese,
diz que esse processo vai afetar 300 mil trabalhadores no âmbito do nosso território. Haverá perda, né, de rentabilidade e prejuízos, a perda drasticamente da competitividade no mercado americano e, lógico, a elevação do preço dos produtos, que ficará muito mais caro para os consumidores americanos e, com isso, vai reduzir o consumo, né, e, lógico, leva uma queda acentuada na sua demanda, e isso também tem como consequência a queda nas exportações. Então, em termos de síntese, nós temos aí impacto no emprego, na demanda e na rentabilidade no âmbito tanto da agricultura familiar quanto das cooperativas. Possíveis alternativas que acho que é importante da gente ir fazendo uma reflexão em relação a isso, né? Então, umas possíveis alternativas, né, para a redução, né, do processo de comercialização e exportação para o mercado americano seria diversificar os mercados compradores, isso é importante, ampliando as exportações para países da Europa, Ásia e América Latina, onde o consumo do produto sustentável, saudáveis e sustentáveis tem crescido bastante, né, já que nós estamos falando aqui do território amazônico e dos produtos da sociobiodiversidade, tem todo princípios e valores que envolvem a economia solidária, o cooperativismo, mas também a sustentabilidade. A verticalização da produção, com a criação de derivados mais sofisticados, especialmente do açaí, que agrega mais valor, conquiste novos mercados, inclusive dentro do Brasil. Diversificar os mercados nacionais e internacionais em reforçar a bioindustrialização de produtos amazônicos. Pensar políticas públicas que promovam a inclusão produtiva, a inovação e a infraestrutura, adequação de alimentos pelo governo para abastecer as escolas públicas e formar estoques no âmbito da economia local, e adesão ao Programa Brasil Soberano do governo federal, que oferece linhas de financiamento para evitar demissões, que é um exemplo que está aqui do lado do povo brasileiro, né, que acho que é isso, né, no momento que os Estados Unidos implantou tarifas, o governo brasileiro reagiu imediatamente, principalmente pensando na possibilidade de um Brasil soberano e, a partir de um Brasil soberano, assumir aí algumas responsabilidades no âmbito econômico e também no âmbito social, que foi justamente o lançamento desse programa, que prevê medidas importantes para proteger o setor produtivo e os trabalhadores, principalmente adquirindo e financiando a produção, principalmente com créditos subsidiados, mas também comprando aí grande maioria desses produtos que poderá ser colocado aí no âmbito das políticas públicas. A gente tem 2 programas importantes no âmbito do nosso país, que faz compra direta da agricultura familiar e no âmbito da agricultura familiar está relacionado com as cooperativas e associações, que é o nosso Programa Nacional de Merenda Escolar, o nosso PNAE, e também o nosso programa de PA, né, Programa de Aquisição de Alimentos, que são políticas públicas importantes que vêm contribuindo não só para o desenvolvimento econômico e social do nosso país, mas também para a sustentabilidade. E embaixo está aí um importante país que vem, né, ampliando cada vez mais as relações comerciais, principalmente de importação, e também se relacionando e investindo no âmbito da agricultura familiar, que é a China, né, que acho que isso é importante. E isso possibilita diversificar novos mercados no âmbito internacional, e o governo brasileiro tem apostado muito nessa relação com o governo chinês e também com outros países que têm a sensibilidade e a compreensão de que no Brasil há todo um processo de produção, e esse processo de produção vinculado também a uma dinâmica da grande escala de produção, e nós estamos falando especificamente do agronegócio, mas também da pequena produção, envolvendo principalmente a agricultura familiar e as cooperativas, né, que têm trabalhado muito dentro de um processo de produção voltado para a agroecologia, para a economia solidária e para o cooperativismo. Muito obrigado.
Muito obrigado, profesor Adebaro. Eu sempre fiscalizo o tempo e o senhor cumpriu até com muita antecedência ao tempo que correspondia. Para finalizar nesta mesa redonda, vamos a ter agora a intervenção do professor doutor Dimas de Oliveira Esteban. Quando quiser. Bom dia. Boa tarde também, né? Porque dependendo do lugar desse planeta, a gente tem diferenças, né, do fuso horário. Agradecer o professor Daniel por ter convidado, né? Eu estendo também o agradecimento ao professor Javier. É um prazer dividir a mesa aqui com dois brasileiros, né? A Alessandra, três, né? Somos aqui, né? O Adebaro, né? Um nome um pouco complexo, né, para se pronunciar, né? Agradecer também, né, a Geise, que ela é de Criciúma, o Wellington, né, que estão aqui na Universidade de Alicante. É um prazer participar, né, como eu já falei. E é um tema, né, que analisar o impacto, né, é muito complexo, né, na economia brasileira, porque os Estados Unidos são o segundo país, né, em termos de negócio que o Brasil tem, né? Então, primeiro é a China, depois os Estados Unidos. Porém, em relação aos Estados Unidos, nós exportamos muito mais produtos com valores agregados, né? Santa Catarina é um exemplo disso, e isso impacta muito, tem impactado de alguma forma a economia. Mas quando falamos de agricultura, nós temos que pensar também em outro elemento que nós não estamos pouco discutindo, que é a questão das mudanças climáticas. E por que eu trago esse elemento das mudanças climáticas? Porque, diferente de outros tempos, né, de tempos pretéritos, o momento atual não é de excesso de produção. Vamos pegar o exemplo que mais afetou no Brasil, né, que é um dos principais produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, é o café. O café tem falta no mundo. Então, isso é uma questão de tempo, né? Ou seja, o mercado foi pego de surpresa, isso gera, né, uma certa angústia no sentido de que desestabiliza, né, todo o mercado, mas ao longo do tempo isso vai afetar muito mais os Estados Unidos do que o próprio país, porque os Estados Unidos é um país que consome muito café e o Brasil é o maior produtor de café. Não existe café sobrando no mundo. Tanto é que hoje o café no Brasil, né, semana passada eu fui comprar café, o café está caríssimo, né, o preço está elevado. Então, quer dizer, o boicote não afetou. Enquanto isso, para abastecer o mercado norte-americano, o comércio dos Estados Unidos está buscando café no Canadá, né, café brasileiro. O mesmo caso está acontecendo com a carne, né? Hoje o Brasil se transformou num grande parceiro comercial com o México. Mas por que com o México? Porque a carne vai para o México, depois boa parte, né, principalmente a carne de gado, vai para os Estados Unidos. E assim a gente poderia estar citando outros produtos, mas é os dois principais produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Depois tem outros, né? Tem o suco de laranja, tem vários outros, como foi citado aqui. Então, no curto prazo, né, a gente tem um impacto, sente um impacto. Mas a médio e longo prazo, isso vai sendo absorvido por outras alternativas, né? A gente vê o caso da soja. O Brasil aumentou muito a exportação para a Ásia hoje, né? Então, meio que compensou. Então, esses elementos têm que ser levados em consideração também, porque nós temos pouca informação também de como está a situação dos Estados Unidos do desabastecimento, né? Porque esse boicote aos produtos brasileiros não são só do Brasil, são de outros países do mundo também, aqui da União Europeia também, e isso vai ter impacto
no consumo, no custo, né, disso. Então, a gente analisa, né, claro, como foi proposto à mesa, é analisar o impacto aqui do tarifaço internamente no país. Então, ele, de fato, ele acontece em diversas dimensões, né? Como foi falado também, no Brasil, tradicionalmente, nós temos dois tipos de agricultura. Uma agricultura que sempre foi para fora, né? Desde o tempo do Império, né? Até hoje, né? A soja e outros produtos que são produzidos majoritariamente para exportação. Mas nós temos uma outra agricultura que também tem séculos, né? Que vem desde o descobrimento, é a que produz alimento para o consumo interno, né? O Brasil exportava açúcar, depois café, né, no ciclo do café. Mas o alimento que o brasileiro come no dia a dia, que consome, o arroz, o feijão, a carne, as verduras, as frutas, isso sempre foi produzido majoritariamente pela agricultura familiar. Não foi pelo latifúndio, agora agronegócio. Isso sempre foi produzido em pequenas localidades, naquilo que a gente chama de uma cadeia curta de produção, onde ela é produzido localmente e consumido localmente. E isso faz com que esse tipo de agricultura tenha pouca relação externa. Mas a pergunta poderia ser, bom, mas então esse tipo de agricultura, ou esse tipo de produtores não sofreu impacto? Ele está sofrendo, porque quando a gente fala de impacto, né, do tarifaço, ele é um impacto que atinge toda a economia, umas com mais dimensões, né, com mais profundidade, e outras com menos, mas todos somos impactados de uma forma geral. Em Santa Catarina, o setor que mais sofreu impacto foi o setor de exportação de madeira, né, que Santa Catarina tradicionalmente tem uma indústria madeireira muito forte. Isso, né, de fato, agora a gente está vendo, né, demissões de muitos trabalhadores, empresas fechando também, e isso tem impactado em termos de agricultura. Mas existem outros setores industriais que também estão sentindo o impacto, né? As indústrias, principalmente do norte catarinense, são indústrias que têm uma ligação muito forte com os Estados Unidos, né? E esses cortes, né, de contratos, né, foram abruptos, né? De repente, são contratos que já eram elaborados há 2, 3 anos atrás e, de repente, foram cancelados do nada, né? Então, isso gerou um impacto muito grande nessas empresas, né? Então, quando a gente analisa, né, o impacto desse tarifaço, a gente tem que analisar em diferentes dimensões, né? Como a gente estava vendo a fala anterior, no norte do Brasil tem um tipo de impacto, né? Numa determinada região de Santa Catarina, outra, no sudoeste, outra. Depende do tipo de produto e de relação que se tem externamente. Mas, quando se analisa a economia, a gente sabe que esse impacto ele acaba afetando mais ou menos toda a economia, assim como deve ser também aqui na Espanha, né? Também isso existe consequência. É claro que todos fomos pegos de surpresa, né, com o que acontece. Mas creio que também nós temos muito pouca informação como é que está sendo a reação interna nos Estados Unidos. Uma coisa é o discurso, outra coisa é o mundo concreto, o mundo real, quando a pessoa entra no supermercado que tem que comprar produto, esse produto aumentou muito o preço, daí a pessoa começa a ter outra visão, né, daquilo que é concreto, né, do que o discurso, né, do que se tem essas narrativas, muitas vezes a maioria de fake news também, né? Então isso a gente acaba não sabendo, né, porque me parece que o discurso vem muito preparado já, né, muito focado numa visão e não traz as outras dimensões que se deveria, né, também ser abordada, né? Então isso faz com que não se tenha noção do tamanho e das consequências. Mas, de um modo geral, eu acho que a gente tem que pensar nessa dimensão, né? Nessa dimensão de que hoje pensar em agricultura, pensar em organizações coletivas, pensar
nessas questões todas, nós temos que colocar essa variável, que na minha opinião ela é muito importante, que é a questão das mudanças climáticas. Nós estamos sentindo isso no Brasil, em diversas regiões, na América, em outras partes do mundo também, como isso impacta, né? Eu lembro isso não faz muito tempo, a Índia era um grande exportador de açúcar para o mundo, mas as mudanças internas, né, grandes estiagens, provocaram, a Índia passou de um exportador para um importador. E isso abriu o mercado lá no Brasil, né? Mas isso significa dizer que, cada vez mais, esse é um tema que nós devemos, né, estar levando em consideração quando falamos de agricultura, né? O impacto das mudanças climáticas, né? Que, claro que o impacto das tarifas que estão sendo impostos, isso está desorganizando a economia e afetando, de um modo geral, toda a economia, né? Então, dito isso, né, eu agradeço a oportunidade, sempre é bom falar depois dos outros, que, né, diminui o que a gente, ou facilita um pouco, né? Então, eu agradeço e devolvo a palavra para o professor Daniel. Muito obrigado, professor Dimas. Vamos ver, eu mais ou menos, pela fala de vocês, incluso vou retomar um pouquinho a palavra do professor Dimas quando fala como se sentem afectados outros países. Eu poderia dizer de que dentro do contexto da União Europeia a Espanha é o país castigado, né? Castigado non só simplesmente pelas tasas, incluso se está falando de que a Espanha vai sair fora da OTAN, vai ser jogada fora da OTAN, con o cual eu acho que é un erro, porque eu acho que unha maioría está desexando sair fora da OTAN. Por tanto, já non están facendo o traballo que nós queríamos, já están facendo, adiantando o traballo, né? En cualquier caso, unha das coisas que preocupan, e sobre todo porque no caso concreto, por desgraza, nós non temos moitas noticias do impacto que está tendo os tarifazos que vocês falan dos Estados Unidos ou do Brasil. A idea que predomina aquí, a idea que nós temos aquí, que é un tarifazo ideológico, é un tarifazo ideológico pelo fato de, vocês tiveron un intento, unha tentativa de golpe de Estado, e de alguna maneira ese tarifazo se impõe por causa de o apoio que neste caso o goberno dos Estados Unidos dá ao golpista que teve o que quis dar un golpe de Estado no Brasil. Por tanto, e que se non acredito tamén, o profesor Dimas comentou da India, a India tamén está sofrendo un tarifazo igual que o Brasil por causa de comprar petróleo da Rusia. Son medidas que eu acho que son medidas imperiais, verdad? Estamos regredindo ao tempo dos imperios, e iso é perigoso, perigoso, digo, porque aquí estamos falando de algo fundamental para a população, que é a alimentação. Comentaban vocês, e eu me alegro de que a questão da tarifa, no caso repercutir nos produtores do Brasil, tamén repercute na sociedade consumidora de Estados Unidos. De fato, se alguén sigue as noticias que ven de lá, pois percebe de que já existe un movimento dentro dos Estados Unidos por causa do aumento de certos produtos que a maioría deles ven importados non só do Brasil, de outras partes do mundo. No caso noso, un dos produtos que está sendo o que pode ser atingido é a aceite de oliveira. Aceite de oliveira nos exportamos moito para Estados Unidos e pode ser un dos produtos que poden sofrer, ainda que se chegou a un acordo, creo que, acredito que é o 15% para os produtos da Unión Europea. A Unión Europea, cada país non pode facer a súa política de exportación, sino é no conjunto da Unión Europea, e se chegou a ese acordo do 15%, que agora, é aquele negocio de 15%, pode ser que de aquí a 4 días alguén diga 15, non, 20.
e falo por a problemática que ten Estados Unidos con outros países. En cualquier caso, sí que eu gostaría de perguntar aos que facen parte aquí da mesa, eu cando vou no Brasil sempre me falan e sempre vejo, escuto e leio, que é unha diferenza importante, efectivamente, na questão do abastecimento tanto do mercado interno como externo do Brasil. Quer dizer, a exportación do Brasil sempre está ligada aos grandes produtores, moitos deles incluso dentro da Organización das Cooperativas Brasileiras, da OCB, son as grandes cooperativas, mas por outro lado sempre aparece, e son dados do Ministerio da Agricultura, a importancia que ten do abastecimento interno da agricultura familiar. Por outro lado, tamén coñezo a questão de que moitos agricultores familiares facen parte de pequenas cooperativas, no caso non simplesmente ligadas ao OCB, sino tamén ao MST, ese é o Movimento do Sin Terra. E a pergunta que eu faría a vocês, que ten, neste caso, moito mellor coñecimento, é se ese tipo de cooperativa tamén está, se sinta atingida por o tarifazo, ou a questão de ele, sobretudo, ligar a súa produción ao mercado interno non afecta de maneira sustancial, Entón, esa sería a miña pregunta. Nós sabemos que a OCB, as grandes cooperativas, sí que están sendo atingidas por causa de que son a grande maioría agroexportadoras, mas temos unhas cooperativas, vocês mesmos me ten falado, que son cooperativas máis pequenas e de alguna maneira eu sei de que por outros canais poden chegar a exportar, tipo comercio justo, mas eu gostaría de saber de vocês se ese tipo de cooperativa tamén está sendo atingida tal cual acontece con as grandes cooperativas agroexportadoras. Deixo aberto aquí para se alguén... Posso começar? Pode. Eu só queria fazer uma observação antes, que tudo que eu imagino, sobre a questão política no Brasil, dos Estados Unidos, ela tem um viés, digamos, político, sim, no sentido de tudo que aconteceu e tal, mas eu creio que o tarifaço, a justificativa, ela é muito mais econômica. Por quê? Porque o Brasil faz parte dos BRICS. E aí, claro que o argumento contra o Brasil não pode ser um argumento político. Ele tem que ser um outro argumento. E aí se usa o político para se justificar o outro. Porque o Brasil é um país deficitário em relação aos Estados Unidos e tal, mas o Brasil é um país importante em termos de comércio com os Estados Unidos. E fazer parte dos BRICS hoje é uma ameaça, porque os BRICS têm uma certa autonomia hoje. A China é uma grande economia, a Índia, a Rússia, os BRICS estão se ampliando, a África do Sul e outros países estão entrando, e os BRICS hoje eles dominam, em termos de PIB, mais de 50% do PIB mundial. Então isso não é pouca coisa, isso é uma ameaça frontal ao poderio norte-americano, porque nós podemos discutir várias questões econômicas e outras, mas no fringir das questões é o lado econômico do negócio que determina. E aí você não pode dizer o seguinte para o Brasil: nós estamos implantando um tarifaço porque ou vocês saem dos BRICS ou nós vamos fazer... Não, então se usa um outro. Não é que eu estou dizendo que não tenha a questão da política também. Tem. Mas, na minha opinião, o que pesa mais é a questão de o Brasil fazer parte de uma rede internacional chamada BRICS, assim como a Índia está sendo ameaçada por outras questões. Vocês estão vendendo petróleo, mas não, sabe que não é só isso também, Então, se usa um argumento mais político para tentar atingir o alvo, que é o econômico, Então, acho que esse é um detalhe que a gente tem que levar em consideração também, porque senão a gente dá muito peso para a questão política,
que na minha avaliação não seria muito pequeno, assim, né? Digamos, o que é o Brasil em termos políticos? Né? Quer dizer, dá essa ênfase. Eu penso que isso é um elemento que pesa, mas não pesa tanto quanto o outro. Né? Os BRICS seriam mais pesados. Em termos de comércio internacional, hoje, quando a gente fala de agronegócio, enfim, mais de 50% hoje, né, do grande negócio passa por grandes cooperativas. Né? E no Brasil, quando a gente fala de cooperativismo, nós temos essa diferença. As cooperativas que são ligadas à OCB e temos também as cooperativas que são ligadas à Unicafes, né, que também é uma outra rede importante no Brasil. E temos, né, eu até já fiz esse estudo no Brasil, a grande maioria das cooperativas não são ligadas a nenhuma rede também. Né? Criar uma cooperativa, você vai lá, cria, né, e não há necessidade de ser ligada a uma rede. Né? Então, acho que esse é um ponto também que nós devemos pensar, porque o cooperativismo no Brasil, ele está subestimado, porque ele é maior do que... Se a gente pega a Unicafes, ela vai apresentar dados, se bem que a OCB também, às vezes, usa o dado geral para poder inflar os números, né, para ter poder. Né? Digamos, ela vai lá, pega os dados do governo, né, do IBGE e outros, olha, o cooperativismo do Brasil é isso tudo, mas não é aquilo que é da OCB só também. Né? Então, a gente usa os números conforme é conveniente. Né? Então, eu analiso por aí. Claro que os impactos para essas grandes cooperativas está sendo grande também para essas grandes cooperativas, né, ligado principalmente ao agronegócio, né, enfim, que exportam, que tem essas grandes exportações. Né, então, eu vejo que sim, que tem um impacto. Só que, como já foi citado aqui, o governo, né, brasileiro ele se antecipou a várias questões. Né? Quando ele viu que o negócio ia ter... As tarifas eram para valer mesmo, né? O governo acabou antecipando, né? várias políticas para tentar mitigar o peso, né? Desses impactos. Né? Na agricultura familiar, como foi falado, ampliou as compras governamentais através das políticas públicas. Para as grandes cooperativas também houveram incentivos, né? de questão da tributação, questão de subsídios mesmo, né? Então, de certa forma, o governo acabou socorrendo, né, todo em diferentes proporções, tanto a nível de agro como da agricultura familiar. Alguém? Pode. Assim, do ponto de vista do território amazônico, né, e dessa relação do papel das cooperativas, da agricultura familiar e dos possíveis impactos, assim, o que é que a gente tem visto, né, enquanto estudos e pesquisa, né? Primeiro que há um impacto importante, um impacto significativo e impacto direto, principalmente no processo de organização dos produtores, organização dos agricultores familiares, como também no processo de geração de emprego e renda. De que forma isso ocorre? Né? Acho que no âmbito da agricultura familiar e da relação com as cooperativas, e aí tem a ver com a dinâmica das cadeias produtivas. Né? Acho que isso é importante. Né? Então, cada cadeia produtiva tem um impacto e tem um dimensionamento diferente. Então, vamos pegar um exemplo nosso amazônico da cadeia produtiva do açaí. Né? Como é que se organiza isso no âmbito da sua estrutura, né? No âmbito do seu fluxo. Então, você tem aí no território aí milhares de produtores, né, de agricultores familiares e também de populações tradicionais que têm, né, uma dinâmica produtiva no âmbito do seu planejamento. E para garantir uma dinâmica de organização do processo de comercialização desses produtos, né, esses agricultores, esses produtores, eles se organizam em cooperativas e associações. E que o fluxo dessa produção ela se dá diretamente com as agroindústrias. E a partir do processo de agroindústria, né, ou seja, da transformação do produto in natura para a exportação, é que se dá essa relação comercial de exportação.
Então, num determinado momento que há uma quebra, né, ou uma redução no processo de comercialização da exportação, automaticamente você tem um impacto direto lá na base, que nós chamamos, na base produtiva, né, dos agricultores, que é justamente a redução da compra dessa produção, da compra desse produto, que é in natura, né, e no âmbito da agricultura, né, especificamente da agricultura familiar, a gente sabe que tem um problema, que é essa produção dos agricultores, ela tem um tempo, né, ela tem um tempo de vida no âmbito, né, entre o processo, né, de produção, colheita, né, até chegar ao processo de processamento, ela precisa rapidamente seguir esse fluxo. Quando não ocorre isso, tem um problema central no âmbito da nossa dinâmica produtiva da agricultura familiar, que não tem para quem comercializar pelo volume, né, de produção, porque um dos papéis importantes do cooperativismo no âmbito do processo de organização é justamente unir pessoas, né, e unir produtos, para que a gente garanta, né, uma escala de produção, principalmente para atender, né, o mercado, tanto o mercado nacional nosso quanto o mercado externo. É diferente, por exemplo, da dinâmica da agricultura empresarial, né, que você tem aí uma escala de produção gigantesca, com uso, né, de tecnologias e uso de insumos, né, que gera aí uma escala de produção e, por isso, há essa facilidade no processo de comercialização e exportação. No caso da agricultura familiar, é diferente porque são pequenas produções e essas pequenas produções trabalham uma dinâmica muito a partir do trabalho das famílias, né, da relação com a natureza e também da relação com a dinâmica do mercado local. Então, o impacto para a gente do território amazônico foi bastante significativo. Os agricultores, os familiares, os produtores rurais estão sentindo muito isso, porque não havendo essa relação do mercado internacional, né, no âmbito do Estado americano, né, tem que buscar outras alternativas, tanto para outros mercados, mas também pensar muito na política pública, e a política pública ela tem que ser, né, uma política pública não só voltada para o crédito, mas tem que ser uma política pública que garanta, primeiro, né, um processo de investimento na logística do processo de comercialização dos produtos, mas também de investimento em infraestrutura e inovação. Eu diria ainda, professor, que mais do que pensar o crédito é ver que crédito vai ser ofertado, porque em grande medida o crédito rural brasileiro financia o agronegócios, financia a produção que tem gerado os impactos ambientais, financia as cheias, as inundações. Então, quando a gente aqui está falando de um governo, de um Estado forte, olhar como uma oportunidade as ameaças do governo americano, é muito longe de falar em crédito, aumentar o valor do crédito. É do que a gente está falando. E aí, como mestre em extensão rural, vou dizer que tem um papel muito importante a assistência técnica e extensão rural, e eu diria mais, assistência técnica e extensão rural, social e ambiental, que no Brasil tem uma experiência de ATES, que é no estado da Bahia e no estado do Rio Grande do Sul, que ao invés da assistência técnica somente, se recebe assistência social e ambiental no meio rural. Então, acho que esse papel de quem são os atores, enxergar esse desenho, uma governança, não tem que ser um único ator tomando decisões, e revisitar se de fato o problema é o crédito, que crédito está sendo ofertado. Estudos que a gente tem realizado no âmbito do PRONAF têm demonstrado que, primeiro, que sobra, é um valor pequeno e simbólico perto do grande capital, e sobra porque não acessa, mas principalmente que as linhas específicas do PRONAF Jovem, PRONAF Mulher e as linhas verdes, PRONAF Agroecologia, Agrofloresta e outros produtos, eles não são acessados. Então, tem uma questão muito importante desse agricultor familiar que está se juntando em cooperativa para barganhar preço para o produto, para comercializar, para comprar seus insumos numa ponta, e tem o crédito na outra, está faltando um diálogo. Então, acho que pode ser uma oportunidade de repensar mercados, repensar quem são os agentes do Estado que estão dialogando, formando capital humano, acessando crédito,
Vou pegar um exemplo local de Santana do Livramento, que é onde eu tenho me debruçado nos últimos anos. Tenho estudado as cozinhas solidárias, os pontos solidários, principalmente depois das cheias no Estado Gaúcho de 2024. E o que a gente percebe? O governo, muito rapidamente, o governo federal cria uma linha dentro do programa de aquisição de alimentos, o Cozinhas Solidárias e a doação simultânea. Tem um programa, tem o agricultor em Santana do Livramento desejando comercializar e tem um intervalo que eles não conseguem dialogar. Temos 18 cozinhas solidárias e somente 5 conseguiram acessar o programa. Tem programa, tem boa vontade do governo federal, tem recurso. Na outra ponta, o agricultor desejando um contrato garantido, vender o seu produto fresco, sazonal, perecível, e o meio não está, falta esse alicerce. Então, acho que a gente tem que entender como toda crise ela pode gerar oportunidades, e na economia brasileira isso foi muito presente, e não chega a ter as dimensões da crise de 1929, mas é um momento de repensar esse olhar para fora, esse exportar, esse comercializar, enquanto que a gente convive com super safras. Tem fome, tem pobreza, tem desigualdade, tem mudanças climáticas, estamos exportando soja, boi vivo, mas exportamos nossa água, a fertilidade do nosso solo, exportamos a liberdade das mulheres campesinas, tem muita coisa que está em volta desse exportar. Então, seria uma oportunidade se a universidade, se os órgãos de extensão, se o governo sentassem junto com as cooperativas, os agricultores, para entender o papel de cada ator e fazer uma governança. Vejo com muito bons olhos o governo federal, as suas iniciativas, muito rápido, muito dinâmico, mas ainda falta passar dessa falácia, passar dessa mídia toda, quando os moradores, quando a população americana sentir que é melhor ter café barato, que é melhor ter suco de laranja de qualidade, que é melhor ter carne, e voltar a comercializar normalmente, o Brasil esquece de tudo isso e se volta novamente a produzir o que o mercado externo deseja, o que eu acho que é um risco. Mais de 3 décadas num processo de desindustrialização, é impossível uma nação ser soberana, ter autonomia, exportando um animal vivo, sem agregação de valor. Eu sou do sul do Rio Grande do Sul, fica próximo ao Rio Grande, ao Porto de Rio Grande. O Porto de Rio Grande vende boi vivo, embarca um boi vivo. Então, o quanto de renda, emprego, impostos poderia ficar se fosse revisto esse modelo de produzir exatamente o que os Estados Unidos, que a China, se muda o desenho, mas sempre é o que o outro deseja. Claro que tem que ter investimento forte em melhoria no salário, porque vivemos num país, no mundo monetário, precisa ter renda para consumir. Não adianta só ofertar um montão de carne porque os Estados Unidos não quer comprar. Tem que ter renda, então melhorar as condições de salário, de emprego para os consumidores brasileiros terem acesso. Mas eu acho que é uma oportunidade de revisar o modelo, principalmente sentar e dialogar com os atores sociais. Quem está nesse processo? Se fez muito isso lá em 2002, 2003, no primeiro governo Lula, e se perdeu. Depois se perdeu um pouco, e então agora, quem sabe, seja uma boa oportunidade do Brasil ser, de fato, dos brasileiros. Alguém quer acrescentar alguma coisa mais? Não? Alguém dos presentes quer intervir em alguma pergunta, alguma curiosidade? Se não é assim, vamos dar por finalizada a mesa redonda. Una vez máis, agradeço a profesora Alessandra Troian por súa participación. Tamén agradeço ao profesor Adebaro Alves dos Reis por súa participación. E tamén ao profesor Dimas de Oliveira Esteban tamén por a súa participación. Tamén agradeço ao profesor Javier Vidal, presente na sala, e o director do Instituto Universitario de Estudos Sociais na América Latina, sin o cual sería prácticamente imposible facer esta mesa redonda, e isto de alguna maneira anima
a que o Instituto cada vez máis se interiorice naquelas questões moito máis próximas para nós, né? Que ese coñecimento para nós é moito importante. As noticias que chegan aquí do outro lado do Atlántico moitas veces ou apenas chegan. Por tanto, unha vez máis, agradezo e esta sempre vai ser a súa casa. Depois que paguen o aluguel. Moito obrigado.